Boa noite a todos. Nós temos 3 canais, que podem ser utilizados por vocês para assistirem às nossas palestras. Nós temos o Instagram, nós temos um canal no Facebook e nós temos também no YouTube, ao qual nós pedimos que todos vocês façam a sua inscrição, deem um toque lá no sininho para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar as nossas apresentações. Nós gostaríamos também que vocês aproveitassem quando estivessem assistindo a palestra para darem as suas curtidas, colocar os coraçõezinhos, não para assim engrandecer o palestrante, mas realmente para que o assunto nós possamos perceber se está realmente agradando a todos vocês, tá? E também nós gostaríamos de pedir para vocês o seguinte, que nós estamos tendo as palestras presenciais, porém existe um número limitado de frequentadores, e para que vocês possam participar das palestras aqui com a presença, é preciso fazer a inscrição, onde também o link é colocado no nosso Facebook para que seja feito essa inscrição. E hoje nós temos uma novidade que está sendo lançada aqui pela nossa casa. Na verdade, na próxima terça-feira, dia 26/1, nós teremos um grupo de estudo de orientação e consumo à luz da doutrina espírita, destinado aos frequentadores que estão aqui na casa, e a vocês que estão online nos assistindo. O horário vai ser das 20 às 21 horas, é uma conversa à luz da doutrina espírita. O link vai ser passado para vocês depois. Para as maiores informações, procurem sempre estar abrindo a nossa página lá no Facebook. A palestra de hoje vai ser desenvolvida pela nossa companheira Eveline. O tema da palestra é moral estranha, Aborrecer pai e mãe. É um tema muito importante para todos nós, que vai trazer um entendimento para que todos nós possamos ter mais um ensinamento do Mestre quando esteve aqui na Terra. Então, neste exato momento, nós vamos procurando nos sintonizar com a espiritualidade que está ao nosso lado, pedindo a proteção divina de nosso irmão Jesus e de Deus, nosso Pai, para que possa estar ao nosso lado, nos auxiliando naquilo que for possível, abrindo a nossa consciência, abrindo o nosso coração e abrindo a nossa alma para que nós possamos estar bastante receptivos para tudo aquilo que vai ser falado. Nós pedimos também a essa espiritualidade aqui presente, que intua a nossa palestrante, para colocar aquela palavra que vai de alguma forma acalmar a nossa consciência e acalentar um pouco mais o nosso coração. Assim vamos envolvendo com amor e carinho a nossa companheira Eveline, que fará a palestra para todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui reunidos novamente, aqui na atitude de amor, buscando então levar as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho de Jesus, a todos vocês que se encontram aí, no segurança do seu lar. Como também a vocês outros que aqui se encontram, sejam também bem-vindos, junto aqui nesta nossa casa. Bem, hoje o tema escolhido foi moral estranha, aborrecer pai e mãe, e nós vamos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, e também em Lucas, capítulo 14, versículo de 25 a 27 e 33. Nós vamos fazer as nossas observações, as nossas interpretações, baseadas no livro Parábolas Terapêuticas, do Alírio de Cerqueira Filho, volume 2. Lucas, então, vai dizer
da seguinte forma em seu evangelho: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Vejamos que esta passagem vai abordar a respeito da condição essencial de nos tornarmos discípulos de Jesus. Lucas, então, vai dizer, representando as palavras de Jesus, que nós devemos aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, esposos, maridos. Diz também que ainda vamos aborrecer a nós próprios e que devemos renunciar a tudo quanto temos. Quando nós vamos observar estas palavras ao pé da letra, literalmente, vamos dizer assim, nós vamos dizer que moral estranha essa de Jesus, dizer que é necessário que nós aborreçamos os nossos familiares para que possamos ser discípulo dele. Muitas passagens de Jesus, quando traduzidas ao pé da letra, elas passam a não ter o sentido real das coisas. É preciso que busquemos a simbologia que consta nessas passagens. Esta passagem de Jesus, aborrecer pai e mãe, é um desses exemplos. É uma moral estranha se nós formos interpretá-las ao pé da letra. Então vamos buscar uma interpretação correta, que condiga com os ensinamentos de Jesus, que é sempre dentro do amor, sempre dentro da fraternidade. Para trazer, então, o verdadeiro sentido desses ensinos de Jesus, vamos refletir um pouco, olhar um pouco para nós e o nosso comportamento com relação aos nossos familiares. Como é que nós lidamos com os nossos familiares? Nós podemos lidar com nossos familiares de forma apegada a eles, desapegados, como também nós podemos ser indiferentes aos nossos familiares. Não é verdade? No relacionamento com cada um das pessoas que compõem a nossa família, com uns somos apegados, com outros somos desapegados, com outros somos indiferentes. Isso pode acontecer? Com certeza. Mas o que é que nós queremos dizer com ser apegado, desapegado ou indiferente? Vamos ver aqui. Se nós formos buscar no dicionário o significado da palavra apego, nós vamos conseguir dois significados, duas definições. A primeira, ele diz que é um sentimento de simpatia, de afeição por alguém ou por alguma coisa. Geralmente nós usamos essa palavra apego com relação às coisas. Fulano tem apego aos seus bens materiais. Isso significa o quê? Que ele se dedica, ele tem um sentido de posse com relação às questões materiais. E com relação aos familiares, quando nós dizemos assim, eu sou muito apegada a meu marido, ou a meu filho, ou a minha filha, o que isso quer dizer? Muitas vezes quer dizer que a questão, aqui como essa primeira definição nos coloca, a simpatia, o amor. Não pode ser? Quando a gente diz, eu sou muito apegada à minha filha, significa eu dedico um amor à minha filha. Mas o dicionário vai nos dar uma segunda definição para a palavra apego. Ele diz assim, é uma dedicação permanente e exagerada. Apego. Então, colocando isso nas questões dos relacionamentos com os nossos familiares, nós poderíamos dizer que
Quando nós somos apegados às pessoas, nós estamos então tentando retê-la, nós dedicamos a ela um amor permanente e exagerado, que na verdade não é amor. É nesse sentido, dessa segunda definição, desse amor exagerado, que nós aqui vamos considerar. Nós aqui vamos considerar que nós somos apegados a alguém quando nós dedicamos este amor exagerado, né? Nós podemos definir como um amor exagerado, permanente, um desejo de possessão, que não é amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro liberta, eleva, né? Esse tipo de dedicação, apego entre os familiares, ele vai manter um relacionamento limitante, um relacionamento com base no egoísmo, onde muitas vezes nós queremos ditar para o outro como é que o outro deve se comportar. Quantas vezes nós agimos com apego aos nossos familiares, aos nossos filhos, quando então eles, diante das escolhas deles, nós não sabemos respeitar e dizemos assim: não, você não vai fazer assim, você vai fazer desse outro jeito. É assim que você tem que fazer, é assim que você tem que se comportar. Quando ele já tem uma idade de fazer certas escolhas, quando ele já tem idade de escolher aquilo que ele próprio pode optar. É dessa forma que nós estamos aqui nos referindo a apego. Importante nós refletirmos como se nós tratamos as pessoas da nossa casa com este apego, com esta forma de posse. No outro extremo, nós podemos estar tratando os nossos familiares com desprezo. É o outro extremo. Onde então nós vamos ali não ter consideração com aquele nosso familiar, não vamos ter apreço ou estima. Muitas vezes sentiremos desdém, repulsa. É o abandonar a família. Desprezar o pai, a mãe, os familiares. É claro que nenhum desses dois comportamentos, eles são desejáveis para se manter e para desenvolver um relacionamento saudável. Nem o apego, dentro dessa definição de algo exagerado, limitante, e nem o desprezo, onde então nós estaremos repudiando a presença daquele nosso familiar. A atitude equilibrada, nós vamos encontrar então ao desapego. A palavra desapego, ela é muito utilizada também nas questões materiais, quando dizemos assim: fulano é muito desapegado a essas questões materiais, querendo traduzir de que ele não que ele despreza as questões materiais, mas que ele dá o devido valor. Muito importante que nós sejamos desapegados das questões materiais, no sentido que as questões materiais nos dominam e que nós vamos desenvolver, pautar a nossa vida baseado nas questões materiais. Então, o desapego às questões materiais é muito importante. E aqui nós trazemos essa definição de desapego também com relação ao relacionamento dentro de nossa casa, ao relacionamento com os nossos familiares. O desapego com relação aos outros não é nem desprezá-lo, que nós já vimos o que era o desprezo, e muito menos ter aquele apego onde então nós vamos limitar o outro nas suas escolhas, na sua caminhada.
O desapego aqui, às questões materiais e às questões pessoais, é nos relacionarmos com os nossos familiares, olhando para eles como espíritos imortais em evolução, aprendizes da vida, aqueles que estão, naquele momento, como os nossos irmãos em humanidade. E que, momentaneamente, eles se encontram encarnados, fazem parte da nossa vida e estão desempenhando a função de pai, de mãe, de tio, de avô, de filho, de irmão, de marido, de mulher. Se nós lidarmos com os nossos familiares através desse olhar que liberta eles, porque nós não estaremos desenvolvendo o apego, querendo limitá-los e querendo possuí-los, também não estaremos desprezando, nós estaremos desenvolvendo o amor dentro deste sentido de espíritos imortais, desapegados a ele, nesse sentido de achar que eles pertencem a nós. Todos nós somos espíritos imortais e viemos ao mundo para poder nos desenvolvermos. E na família nós vamos encontrar este apoio. Então não podemos tratar o outro nem limitando, ditando aos outros o que eles devem fazer, muito menos desprezando, mas respeitando como ser imortal em evolução, que está ali junto conosco naquela família. Ele possui defeito do mesmo jeito que eu possuo. Todos nós estamos ali de uma forma buscando esse crescimento em conjunto, mas cada um se ergue independentemente do outro. É como as pilastras de um edifício. Todas elas são importantes para a sustentação daquele prédio, mas cada um se ergue independente um do outro, mas dentro de uma relação interdependente. Deu para compreender? Então, a proposta de Jesus, quando ele traz esse convite para da questão do aborrecer pai e mãe, filhos e tudo mais, ele passa por essas questões de como está falando com os nossos familiares. Imaginemos então um exemplo. O caso de uma mãe ou um pai que impede o filho de dirigir a uma casa espírita ou uma casa de oração, porque quer que aquele filho fique em casa. No entanto, aquele filho, ou então no caso de marido e mulher, né? É o marido que quer impedir que a esposa saia de casa para desenvolver uma atividade religiosa, porque nós estamos aqui discutindo, refletindo a respeito de ser discípulo de... Por isso que eu estou trazendo um exemplo da pessoa querer se dedicar a uma atividade dentro de uma casa de oração. Então, imaginemos então que esta mãe, ou este pai, ou o marido, ou a esposa, impede o companheiro, impede a outra pessoa de querer desenvolver as suas atividades numa casa de oração, como um centro espírita, por exemplo. E aquela pessoa, percebendo que aquilo é importante para a sua vida, ele insiste e ele vai sim frequentar sistematicamente, semanalmente, durante aquele período, ele vai sim frequentar a sua religião. Porque percebe que aquilo é importante para ele. Porque daquela forma ele consegue se ligar com o Pai. Ele pode ir tanto para uma casa de oração, como também, por exemplo, ele pode ir para um grupo de assistência social. É o mesmo exemplo. E aquele familiar que está em casa,
e que não entende esta necessidade que o companheiro sente, que o filho sente, de estar naquela casa de oração, de estar servindo de alguma forma ao pai, ele ficando em casa, ele vai ou não vai se aborrecer? Nós vamos aborrecer pai, mãe, tio, sejam quem forem os nossos familiares, que cultivam em si o relacionamento de apego, e não vai o outro sair para tomar as suas decisões e fazer aquilo que quer fazer. Eles vão ficar em casa aborrecidos, sim ou não? Vão. Com certeza vão. No entanto, aquela pessoa, ela vai insistir porque percebe que aquilo é bom para ela. Que é naquele momento em que ele se desloca, em que ele vai se dedicar ao próximo, que ele consegue entender um pouco mais a respeito da vida espiritual e de como se afirmar na sua relação com Deus. Esta é uma necessidade básica que, infelizmente, nem todos ainda estão despertos. Mas aqueles que já estão despertos, nesse desejo de conhecer mais a respeito de Deus, de como nós podemos nos relacionarmos com os outros e conosco mesmos, de tal forma que nós possamos desenvolver as virtudes em nós, sendo uma pessoa cada vez melhor, de estar despertos a isso, isso nos preenche de alegria e de felicidade. E é uma alegria e felicidade compensadora. Já pararam para pensar nisso? Alguns de vocês, por acaso, enfrentam essas dificuldades na casa de vocês? Muitos de nós enfrentamos, isso é muito comum. Então foi nesse sentido que Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, os seus filhos, irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que a própria vida? Porque é nesse movimento que nós próprios fazemos que nós também vamos encontrar dificuldades. Não só dificuldades com relação aos parentes, aos familiares que vão ficar em casa e não querem que nós nos dediquemos semanalmente àquela casa de oração, como também nós vamos abrir mão e renunciar muitos outros momentos de alegrias, porque nós temos aquele compromisso com o Pai, com o Senhor, com Jesus. Então, nós vamos começar a modificar as nossas atitudes, as nossas escolhas, para poder nos dedicar naquele dia, naquele horário, àquele compromisso que nós assumimos. É dessa forma também que Jesus está ali dizendo que nós vamos aborrecer a nós mesmos, se referindo aos esforços, se referindo à renúncia que nós vamos fazer com relação às questões da vida material, que nós vamos abrir mão. E assim Jesus diz assim: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo também. E aí nós vemos aí a palavra renunciar. O que é renunciar? Muito comum nós acharmos que a palavra renúncia, ela tem, traz um significado de perder alguma coisa. Renunciar é abrir mão, não tenha dúvida. Mas é abrir mão quando nós estamos fazendo escolhas. Nós abrimos mão de algo em benefício de alguma outra coisa que para nós é compensador. Deu para perceber? Olhar a palavra renúncia dessa forma é uma forma reflexiva, é uma forma profunda. Ah, não, para eu me dedicar à minha casa de oração, eu vou precisar abrir mão de todas as quartas-feiras,
não estar reunidos com a minha família, que eu amo tanto, isso acontece, é claro, ou então com os meus amigos, ou então para assistir aquela série, ou a minha novela. Cada um tem aí os seus gostos, não é? Então, a renúncia que nós estamos fazendo nesse momento eu abro mão disso, mas em compensação, eu vou buscar algo que seja mais produtivo para mim. É esse convite que Jesus nos faz. E isso se chama renúncia consciencial. O que é a renúncia consciencial? É fazer as escolhas de uma forma consciente e não de forma obrigada. Eu não vou à casa espírita me dedicar a determinado trabalho ou então assistir a reunião, não é por medo de Deus, porque senão Ele vai me castigar. Não, é porque lá eu percebo que eu consigo ouvir e aprender as histórias de Jesus, os ensinos de Jesus, e eu me transformo em pessoa melhor. Este é um convite consciencial. É claro que ainda há muitos que dizem assim: eu vou porque eu tenho medo de Deus. A estes eu convido a estudar mais sobre Jesus e seus ensinos e sobre Deus, para ver. É amor puro, que não devemos ter medo dele. Então a renúncia consciencial é fruto de uma decisão responsável em favor da própria evolução espiritual. E vejamos que é uma atitude que pede trabalho, pede esforço da nossa parte, pede coragem. Coragem significa agir com o coração. Porque nós vamos deixar nossos familiares em casa e eles vão estar aborrecidos. Eles vão estar aborrecidos, porque sistematicamente nós estamos aqui e aí vão perguntar: mas por que você vai todas as vezes, todos os dias, tais dias da semana, você está lá, só uma vez que eu te peço para estar aqui, você não está? Não, mas eu tenho um compromisso com a casa. Mas acima disso, não é só o meu compromisso, é porque eu estar na casa recebendo tais lições, eu vou me encher de ensinamentos que me transformam para melhor. Então, essa renúncia consciencial, ela fala sobre isso, sobre esse abrir mão de algo em favor de outra coisa que vai me trazer um benefício maior. Se nós abrimos mão de estar em determinado lugar que nos dá prazer, seja numa reunião de família, seja com amigos, seja onde for, eu abro mão daquele dia, daquele momento em que eu me comprometi e vou à casa espírita, a uma casa de oração, vou servir a Jesus, eu estarei trocando momentos passageiros de alegria por momentos eternos de alegria, permanentes. Porque a mudança espiritual, a mudança de moral para melhor, significa a aquisição de um bem eterno. É ou não é, minha gente? É aquisição de bem eterno. E então, depois de receber os ensinos de Jesus, refletir na minha vida e começar a colocar esses ensinos na prática, no dia a dia, diante das dificuldades, principalmente junto dos nossos familiares, aos poucos esse familiar, ele vai compreendendo que a nossa mudança faz sentido. Com relação a eles também mudarem, é preciso que vejamos que eles podem sim, com a nossa mudança, começar também a mudar. Mas isso é algo que depende deles. Não somos nós que vamos cobrar. Porque cada um faz o caminho que quer, senão nós estaremos agindo com apego.
Estão lembrados da definição de apego? É aquela possessão e ditar como o outro deve agir. Jesus nos convida, então, ao desapego amoroso para com os nossos familiares, olhando-os como espíritos imortais em evolução, aprendizes da vida, que estão naquele momento na função de pai, de mãe, de avô, de tio, de esposo, de esposa, de filho. Mas que eles, cada um de nós e nós, temos o nosso momento. E hoje, aqui agora, é o nosso momento. Estamos então aqui reunidos, em nome de Jesus, dando graças a Deus por ter permitido que Ele tenha vindo até nós 2000 anos atrás para poder deixar os seus ensinos de amor. Que aproveitemos essa oportunidade para refletir como nós estamos lidando com os nossos familiares e que aos poucos, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, vamos nos acolhendo a estes familiares queridos, amando-os do jeito que eles estão e nos amando também. Vamos refletir sobre todas essas palavras que Jesus nos trouxe. Desejo muita paz e agradeço a todos pela atenção. Bom, que nós possamos, no decorrer dessa semana, fazer uma reflexão sobre aquilo que foi falado na noite de hoje, para que nós possamos reforçar essa renovação interior que nós precisamos fazer, direcionado à nossa existência aqui na Terra. Neste exato momento, nós vamos unindo os nossos pensamentos para fazer as nossas vibrações na noite de hoje, vibrando em primeiro lugar por todo o nosso planeta Terra, mentalizando ele se enchendo de luz, envolvendo todas aquelas pessoas que estão doentes do corpo físico e aqueles também que possam estar doentes da alma. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil. Nós vamos vibrando pelos nossos dirigentes, para que eles possam se harmonizar espiritualmente, para criar leis para cada um de nós, para que nós possamos viver bem nesta pátria. Nós vamos vibrando pelo nosso ambiente familiar. Nós vamos mentalizando a presença de Jesus dentro daquele ambiente, tirando todas as formas, pensamentos negativos, tirando qualquer influência espiritual, qualquer influência de saúde, transformando aquelas energias negativas em energias positivas. Nós vamos vibrando pela casa de oração que nos acolhe, mentalizando Jesus dentro daquele ambiente. E vamos pedindo licença neste exato momento para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a esse mestre amado que coloque a mão na nossa cabeça, coloque a mão no nosso coração, coloque a mão na nossa alma e que fortaleça a nossa fé de ação, para que nós possamos estar sempre alertas sobre aquilo que nós precisamos fazer para beneficiar a cada um de nós e aqueles que convivem conosco. Graças a Deus, assim nós vamos agradecendo essa oportunidade que nós tivemos na noite de hoje, que possamos estar conectados novamente numa próxima semana, e aqueles que quiserem fazer a sua presença na casa, não esqueçam de fazer a inscrição, e não esqueçamos na próxima terça-feira do grupo de estudo que vai se iniciar, e o link provavelmente possa ser lançado no Facebook. Muita paz a todos.